Aguirre Talento, diretamente das suas férias, acaba de soltar mais uma reportagem e eu vou chamar ele aqui para conversar conosco, porque ele acaba de soltar que empresários pressionaram Bolsonaro a dar um golpe. Informações dadas por Mauro Cid. Cadê você, Aguirre Talento, diretamente das suas férias? Mas está já trabalhando. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola, tudo bem? Pois é, encerrei antecipadamente diante do noticiário muito intenso que tivemos desde a última semana, desde o Carnaval, né? A Polícia Federal não parou de trabalhar nem no Carnaval. Não parou de trabalhar, agindo aí e trazendo informações para você, inclusive. A gente até deu a notícia que você também publicou hoje, extremamente importante, né? E agora essa nova, falando sobre os empresários. Conta essa história pra gente. Tá no áudio de Mauro Cid, de que empresários realmente pressionaram Bolsonaro a dar um golpe de Estado, Aguirre? Então, Fabiola, a Polícia Federal pegou muita coisa que ainda não virou o foco da investigação, porque já havia muitos fatos a serem apurados, principalmente envolvendo as tratativas golpistas de Jair Bolsonaro com os comandantes ali das Forças Armadas, com o seu ex-assessor Felipe Martins. No telefone celular de Mauro Cid, a polícia encontrou uma troca de mensagens, uma mensagem de áudio. Cid, a gente tem visto desde o ano passado, guardou muitos registros em seu telefone celular, principalmente mensagens de áudio, diálogos de áudio, e tem uma conversa em que ele conta ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, sobre articulações golpistas ali no Palácio da Alvorada, ali no entorno de Jair Bolsonaro. Nesse diálogo, ele avisa Freire Gomes que Bolsonaro recebeu alguns empresários, dentre eles, Mauro Cid cita nominalmente Luciano Hang, que é o dono da Havan, e Maier Nigri, que é o fundador da construtora Tecnisa, e também disse que havia presença de empresário do Coco Bambu e de uma outra rede, deixa eu puxar aqui, também um empresário da Centauro. E nessa conversa, Cid fala que os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o Ministério da Defesa a fazer um relatório contundente sobre as urnas eletrônicas. E Mauro Cid até usa a expressão para virar o jogo. Virar o jogo, na avaliação da Polícia Federal, é uma coisa que parece bem clara, seria impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, convocar novas eleições, dar algum jeito de Bolsonaro permanecer no poder. Então, me chamou a atenção também que essa conversa de Mauro Cid, apesar de estar em seu telefone celular, não consta nos depoimentos dele na delação premiada. Ele não falou em momento algum de reunião de Maier Nigri, Luciano Hang com Bolsonaro para pressionar Bolsonaro a dar um golpe. Ele contou, sim, que houve uma reunião de Felipe Martins com Bolsonaro para entregar uma minuta golpista e depois de Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. Mas a Polícia Federal teve acesso a um volume muito maior de informações através do celular de Mauro Cid que ele não havia relatado em seus depoimentos. Até por isso, os investigadores querem ouvir novamente Mauro Cid com o objetivo de pedir esses esclarecimentos sobre as omissões nos seus depoimentos. Já tinham aparecido algumas mensagens, né, troca de mensagens entre esses empresários, né, com mensagens golpistas. Uma grande questão que fica, Aguirre, não sei se até nessa tua apuração tem alguma informação sobre isso, mas esses empresários bancaram alguma coisa? Eles deram dinheiro nesse plano, para esse plano de golpe? Tem alguma notícia relacionada a isso? Alguma informação relacionada a isso? Olha, ainda não tem nenhuma prova relacionada à participação desses empresários com o financiamento. A gente tem que lembrar que lá atrás a Polícia Federal fez uma operação porque esses empresários participavam de um grupo de WhatsApp que era repleto de mensagens golpistas, de insinuações
sobre não aceitar o resultado das eleições caso Bolsonaro perdesse. Então, por causa disso, a polícia fez uma operação contra Luciano Hang, contra Maier Nigri e esses outros empresários que Mauro Cid cita. Parte deles teve a investigação arquivada e a investigação permaneceu em relação a Maier Nigri e Luciano Hang. Porque uma das suspeitas era realmente que eles poderiam atuar para financiar iniciativas golpistas, até por isso o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas deles durante o período eleitoral. Isso pode ter, de certa forma, preventivamente barrado esse financiamento. Mas, como é uma investigação muito vasta, tem muita coisa ainda em análise, não sabemos exatamente o que a Polícia Federal vai descobrir em relação ao financiamento. A polícia já descobriu que Jair Bolsonaro mandou dinheiro para os Estados Unidos durante esse período ali no final do seu governo. A Polícia Federal desconfia que era um plano para Bolsonaro esperar essa tentativa de golpe enquanto estava nos Estados Unidos ou escapar das autoridades, caso isso fosse descoberto. Então, o financiamento dessas ações também teve outros diálogos de Mauro Cid, em que ele fala sobre financiar a ida de militares para uma ação em Brasília. Então, a origem desses recursos ainda não está muito clara e é um dos focos que os investigadores vão querer saber nos próximos depoimentos de Mauro Cid. E outra notícia que você traz, que é até a nossa manchete principal, informação exclusiva sua, é essa também, né? Polícia Federal apura possível omissão de ex-chefes do Exército e da Aeronáutica. Isso foram os investigadores que falaram para você, né, o Aguirre, sobre esse foco aí da investigação. Eles, por serem agentes garantidores, deveriam ter feito alguma coisa ao serem informados que estavam tramando um golpe, né? Exato, isso está na própria representação da Polícia Federal enviada ao STF, e nesse documento que nós tivemos acesso, a Polícia Federal deixa claro que, apesar do então comandante do Exército, Freire Gomes, e o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, não terem apoiado a iniciativa golpista de Jair Bolsonaro, eles também podem ser alvo de acusações, podem ter acusações criminais, porque eles tiveram uma conduta, de certa forma, omissiva. Eles se omitiram, apesar de saberem que aqueles temas golpistas estavam sendo discutidos no entorno de Jair Bolsonaro, no entorno do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Mas a Polícia Federal deixa claro que essa é uma linha de investigação ainda a ser aprofundada, mas que não é possível inocentá-los nesse momento, porque é importante a gente lembrar que tem alguns fatos, por exemplo, o acampamento no quartel-general do Exército em Brasília só foi mantido com a anuência do Exército. De fato, os manifestantes passaram semanas, desde novembro até 8 de janeiro, acampados naquele local, e a bandeira deles era abertamente golpista. E, de certa forma, houve até tentativa da Polícia Militar retirá-los, houve conflito com o Exército por ser área militar. Então, havia uma certa anuência do Exército a esse acampamento, que serviu, de certa forma, como um dos geradores do 8 de janeiro. Então, realmente, também teve uma carta assinada pelos 3 comandantes das Forças Armadas, nas quais eles, de certa forma, manifestaram apoio a esse acampamento. Então, de certa forma, apesar deles não terem embarcado na iniciativa de golpe, é possível que a Polícia Federal, ao fim da investigação, conclua que também eles devem responder por determinados crimes pela omissão deles nesses episódios, né? Vamos ver o desenrolar, porque me parece ser uma investigação ainda grande a ser desvendada.